Hoje a gente vai mergulhar em um documento de uma seriedade enorme, uma carta aberta escrita por um policial penal de São Paulo. Essa carta, na verdade, é um retrato de uma crise silenciosa, uma crise que tem devastado a categoria que cuida dos presídios do nosso país. E para a gente entender o tamanho real dessa tragédia, a carta já começa sem rodeio, sabe? Ela não parte de opiniões, mas de dados. Números que, segundo o autor, são simplesmente alarmantes. Pensa nesse número, 112. Entre 2020 e o comecinho de 2024, esse foi o total de suicídios de policiais penais registrados no Brasil inteiro. Um número que, por si só, já acende um alerta vermelho gigantesco. Agora, olha isso. Desse total de 112 casos, 30 casos aconteceram só no estado de São Paulo. São 30 vidas, 30 histórias perdidas em um único estado. Isso já mostra que tem alguma coisa muito errada concentrada ali. E quando a gente coloca esses números lado a lado num gráfico, a situação fica ainda mais nítida. Fica evidente onde é o epicentro do problema. Com 30 casos, São Paulo sozinho concentra mais de um quarto de todas as mortes no país. É um sinal claríssimo de que a crise lá é especialmente grave. E a carta é muito dura nesse ponto. Ela afirma com todas as letras que isso não é uma série de tragédias individuais, isoladas. A acusação aqui é direta. Há uma falha sistêmica. O sistema que deveria proteger estaria se tornando o próprio algoz dos seus agentes. Tá, mas onde exatamente o sistema estaria falhando? Bom, a primeira causa que a carta aponta está no próprio ambiente de trabalho, no dia a dia, que é descrito como um verdadeiro cenário de esgotamento. A descrição é de um ambiente onde o corpo simplesmente adoece e a mente não aguenta. Não é só sobre o perigo da função, que já existe, mas sobre um desgaste contínuo, sabe? Físico e mental, provocado por condições de trabalho que são de fato extremas. E olha, esse desgaste não é só físico não. Para além dos muros da prisão, a carta aponta o que ela chama de uma tortura psicológica. Uma tortura imposta por políticas administrativas que acabam atingindo em cheio a vida pessoal desses policiais. E aqui a gente vê o tamanho do dilema, a crueldade da situação que esses profissionais enfrentam. Eles são lotados a centenas, às vezes milhares de quilômetros de casa. E com a demora nas transferências, eles são forçados a gastar o pouco tempo de folga em viagens que são exaustivas, só para conseguir ver a família por umas poucas horas. O que a carta analisa é que esse estado constante de não ter raízes, de estar sempre separado da família, cria o ambiente perfeito para a depressão e para um isolamento muito profundo. E como se tudo isso não bastasse, para agravar ainda mais esse isolamento, a carta aponta um último fator: uma cultura interna que, na prática, impede os policiais de procurar a ajuda que eles precisam desesperadamente. O processo que a carta descreve é trágico. O adoecimento mental não é tratado como um problema de saúde, ele é visto como uma falha, um problema administrativo. A rigidez do sistema, somada ao medo de ser mal visto ou de ter a carreira prejudicada, acaba forçando muita gente a sofrer em completo silêncio. Mas a carta não fica só no diagnóstico do problema, não. Ela termina com um apelo, um grito de socorro mesmo, e um conjunto de exigências bem claras, direcionadas diretamente ao governo do Estado. O autor define essa crise toda não como uma falha pessoal dos policiais, mas usa um termo bem forte: patologia institucional. Ou seja, a doença não está no indivíduo, está na própria instituição. A responsabilidade, portanto, seria de quem governa e administra esse sistema. As 3 soluções que a carta propõe são bem práticas. Elas buscam atacar a raiz do problema. Primeiro, acelerar as transferências para dar um mínimo de dignidade à vida pessoal. Segundo, oferecer apoio psicológico de verdade, que seja proativo e sigiloso. E terceiro, claro, melhorar o próprio ambiente de trabalho. Esse é o apelo final do autor. E é comovente. É uma lembrança de que, por trás de cada número daquela estatística, existem famílias inteiras destruídas e um custo humano que só aumenta enquanto o problema é ignorado. No fim das contas, a carta deixa no ar essa pergunta que é profunda, sobre o dever mais básico de cuidado do Estado. É uma reflexão que vai muito além dos muros das prisões e toca no coração do que a gente entende como sociedade. Bom, para continuar acompanhando análises como esta, é só seguir nosso conteúdo e não esquecer de ativar as notificações. A gente se vê na próxima.